O tema do vídeo de hoje é teologia, mas o tema específico, ou seja, a playlist específica de hoje é sobre Israel e Igreja Primitiva. E, na verdade, nesses primeiros vídeos, como são dois assuntos muito diferentes, Israel e Igreja Primitiva, estou tratando primeiramente sobre Israel. Então, já gravei alguns vídeos sobre Israel, a história propriamente dito, né? Então, já gravei sobre a historicidade do Antigo Testamento, origem e conteúdo do Antigo Testamento, transmissão do texto hebraico, né, as versões, né, e o significado teológico e histórico do Antigo Testamento. E hoje eu quero tratar sobre o cânon do Antigo Testamento. Este é o assunto específico do vídeo de hoje, o cânon do Antigo Testamento. Vamos ver o que este autor aqui tem para nos dizer do curso do Ensinai que eu fiz há alguns anos. A terminologia cânon, entre aspas, provém do grego, no qual canon significa regra, lista, um padrão de medida. Com relação à Bíblia, diz respeito aos livros que satisfizeram o padrão e que, portanto, foram dignos de inclusão. Desde o século IV, o vocábulo cânon é usado pelos cristãos para indicar uma lista autoritária de livros que pertencem ao Antigo ou ao Novo Testamento. Há tempo que existem algumas diferenças de opinião acerca dos livros que deveriam ser incluídos no Antigo Testamento. E aqui ele traz uma citação, olha só. Na verdade, mesmo nos tempos pré-cristãos, os samaritanos rejeitavam todos os livros do Antigo Testamento, exceto o Pentateuco. Ao mesmo tempo, por volta do século II a.C. em diante, as obras pseudônimas, geralmente de caráter apocalíptico, reivindicavam para si, abre aspas, status de escritos inspirados e encontravam credenciais em certos grupos de pessoas. Na literatura rabínica, relata-se que nos primeiros séculos da era cristã, certos eruditos contestavam, no tocante às evidências internas, a canonicidade dos 5 livros do Antigo Testamento: Ezequiel, Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes e Esther. No período patrístico, havia dúvidas entre os cristãos se os livros apócrifos das Bíblias gregas e latina deveriam ser considerados inspirados ou não. Então essa é uma citação longa que ele deixa aqui no texto. Agora, continuando o texto, propriamente dito, o que mais ele tem a nos dizer sobre o cânon do Antigo Testamento, que nada mais é que um padrão, uma regra, uma lista, uma medida. Controvérsias como essas, principalmente no ponto tocante aos apócrifos, culminaram na Reforma, quando a Igreja Católica insistia que estes livros faziam parte do Antigo Testamento em pé de igualdade com os demais livros, mas isto era negado pelas igrejas protestantes. O que qualifica um livro para um lugar no cânon no Antigo Testamento ou no Novo Testamento não é simplesmente o fato de ser antigo ou ser também informativo e útil, e de fazer muito tempo de que é lido e valorizado pelo povo de Deus, mas sim que tem a autoridade de Deus para o que diz. Deus falou através do ser humano aos autores a fim de ensinar o povo em que acreditar e também de que maneira se deve comportar diante de um Deus soberano. Não é tão somente um registro de revelação, mas também a permanente forma escrita da revelação, é o que queremos dizer quando se afirma que a Bíblia é inspirada. O que neste particular torna os livros canônicos diferentes de todos os outros, inclusive os apócrifos. Bom, então hoje é só uma breve introdução sobre o cânon do Antigo Testamento, basicamente trazendo essa ideia do que significa, né, cânon. Cânon nada mais é, então, do que uma lista, um padrão de medida. E já podemos observar aqui que já não é de agora, né, de muito tempo que houve essa discussão sobre isso. Já os samaritanos já não aceitavam o Antigo Testamento há muito tempo atrás, e também houve divergências no cânon, principalmente na divisão ali da Igreja Católica com a protestante, e isso a gente vai ver nos próximos vídeos com o surgimento do cânon, que é sobre isso que eu vou tratar no próximo vídeo. Dá uma olhada nesse último vídeo aqui em cima sobre Israel, né? O significado teológico e histórico do Antigo Testamento. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu!